Boa tarde, sejam bem-vindos ao webinar Sinergia BIM e Lean na Indústria da Construção, promovida pela SoftwareOne e a iniciativa M2, junto com o BIM Fórum Brasil. Eu vou pedi-los alguns minutinhos para a gente terminar aí de ter toda a nossa audiência completa, mas já adianto, né, algumas questões, nossa parte de perguntas, né, enfim, o debate, a interação dessa webinar, nós vamos reservá-las para o final, né, e para quem ainda não é usuário da plataforma, a gente tem aí ao lado direito uma barra de ferramentas na qual a gente tem um pontinho de interrogação, vocês podem clicar em perguntas, caso tenha alguma pergunta para ser feita ao final dessa webinar, tá bom? Aliás, fiquem à vontade para mandar suas perguntas durante, mas a gente vai reservar um tempinho no final para poder interagir com vocês e responder todas essas perguntas, tá? Só mais uns minutinhos, a gente já inicia. Boa tarde novamente. Agradecer a presença de todos aqui no nosso webinar, né, nesse momento, para a gente ter uma discussão aí super interessante com dois colegas da área falando sobre BIM e Lean. Meu nome é Suelen Lima, sou responsável pela gestão de marketing Latam da iniciativa M2 na SoftwareOne. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Bom, a gente já tem uma audiência legal aqui, eu vou passar a palavra então para um dos nossos colegas, o Arthur Patrício, né? Ele vai contar um pouquinho da história da SoftwareOne aí, para quem ainda não nos conhece. Arthur, obrigada, todo seu. Obrigado, Suelen. Só um minutinho aqui, eu vou compartilhar a minha tela. Perfeito, Arthur, a gente já vê sua tela. Opa. Aí. Já conseguem ver a apresentação aqui? Sim? Está em modo de apresentador, Arthur. Então tá com... Peraí que vou trocar. Agora sim? Agora Perfeito, sim. Arthur, certinho. Então legal. Bom, primeiramente, obrigado, pessoal, por ter dedicado esse tempo aqui para assistir essa palestra, esse debate, né, promovido pela SoftwareOne em conjunto com o BIM Fórum. Eu sou o Arthur Patrício, da SoftwareOne, responsável pela iniciativa do M2, e antes da gente iniciar, eu vou só passar rapidamente explicar para vocês quem é a SoftwareOne, o que é o M2, uns detalhes de uma parceria estratégica, e aí sim vamos começar diretamente no nosso debate, que é o tema de hoje. Então, antes de começar, eu gostaria de destacar os valores fundamentais da SoftwareOne, que são humildade, foco no cliente, satisfação do funcionário, velocidade, paixão, integridade e disciplina. Então, hoje nós vamos destacar sempre o foco no cliente, porque a gente está promovendo essa inovação aqui com o M2 no Brasil, para a indústria de AEC, então, principalmente pensando nos clientes da SoftwareOne, que ela é uma empresa de tecnologia multinacional, ela tem sede na Suíça, tem mais de 7 mil funcionários no mundo, presença em mais de 90 países, né? E tem um reconhecimento como Trusted Advisor na parte de tecnologia. Então, ela atua com diversos parceiros de tecnologia, os principais players do mercado,
promovendo a transformação digital, né, ajudando todas as empresas nessa jornada e nos mais diversos setores. A parceria que a gente gostaria de destacar para hoje, aqui com o BIM Forum, é a do M2. Então, são duas empresas, tem de um lado a SoftwareOne, com todo esse expertise e presença global de tecnologia. Do outro lado, nós temos a empresa alemã, a RIB, que ela tem todo o know-how da indústria de construção, são mais de 50 anos atuando no setor, e disso nasceu a plataforma M2 Complete Construction Cloud. Não são somente duas empresas que se uniram, né, para trazer essa inovação aqui para o setor de AEC. Por trás da RIB, a gente tem a Schneider. A Schneider, ela adquiriu a RIB com o intuito de promover a maior eficiência e sustentabilidade no setor. E, do outro lado, nós temos a Microsoft, que também compartilha dessa visão e oferece toda a plataforma em nuvem para uma fácil adoção e maior colaboração entre de tecnologia dessa plataforma, principalmente nesse mundo pós-Covid, né, e numa indústria onde os prazos são cada vez mais apertados, né? Então, a gente sempre destaca essa vantagem de você ter uma rápida adoção de tecnologia de forma colaborativa. E aí, hoje eu vou passar aqui agora para os nossos apresentadores, né? Então, o nosso convidado de hoje é o Gustavo Bride, ele é engenheiro, mestre em engenharia civil, também da Climb Consulting, coordenador de projetos da Climb Consulting, e ele vai compartilhar um pouco da experiência dele do lado do Lean, né, o Lean Construction. E nós temos aqui o Kevin Quintian, engenheiro civil também, com MBA em gestão de projetos. Ele é da SoftwareOne, nosso consultor aqui do M2, vai falar um pouco do BIM. E no final, como a Suelen adiantou, nós vamos abrir para um debate aí para responder as questões sobre essas duas metodologias aí, como elas se conversam. Tá? Então, eu vou passar aqui para o Kevin. Boa tarde, pessoal. Eu vou deixar a câmera aberta aqui para vocês poderem me ver, mas durante a apresentação aqui eu vou fechar ela para a tela ficar maior e melhor de enxergar. Vocês podem confirmar que estão vendo o PowerPoint? Sim. Isso, Kevin, a gente está vendo, só que não está em modo... agora sim. Vai colocar em modo apresentação aí para gente. Isso. Perfeito. Bom, então eu vou falar aqui um pouco sobre o BIM, né? Apesar de ser já um assunto que eu acho que a nossa audiência que já está bem acostumada, né? É sempre importante dar uma repassada, porque pode ter alguns visualizadores aqui que não estejam muito por dentro da metodologia. Eu vou dar uma breve passada aqui, são 7 ou 8 slides, depois o Gustavo vai entrar com a parte de Lean, e após a parte do Gustavo de Lean, a gente vai começar o debate. Então, quem sou eu, né? Eu sou o Kevin, conforme o Arthur falou, sou engenheiro civil, tenho uma dupla formação em gerenciamento da construção pela Northern Arizona University, né? Tenho experiência em gestão de projetos e agora trabalho como consultor de construção para o M2, né, da SoftwareOne. Então, o que é o BIM, né? Segundo o Rafael Sachs, na terceira edição do Manual de BIM, né, o BIM é uma tecnologia de modelagem e um conjunto associado de processos para produzir, comunicar e analisar modelos de construção. É uma metodologia, né, conforme já todos sabem. A confusão muitas vezes envolve os objetos desses processos, que são os modelos de construção, ou modelos BIM. A metodologia ela não está restrita aos modelos, mas em todos os processos desenvolvidos com eles, né? Uma outra determinação de o que é BIM, dessa vez pelo National Institute of Building Sciences, é que é um processo aprimorado de planejamento, projeto, construção, operação e manutenção, utilizando um modelo padronizado de informações legível por máquinas. Aqui é possível verificar o que eu comentei no slide anterior, né? Que o BIM ele se estende ao longo de todo o ciclo de vida da edificação, conforme é possível ver aqui nesse
nessa pequena imagem aqui à esquerda. Então, ali na etapa de planejamento, o BIM ele se desenvolve ao longo do modelo, levantamento de quantitativos, estimativa, cronograma. Na etapa de execução, geração dos pacotes de trabalho, envio para o setor de compras, né, os contratos desenvolvidos com esse pacote de trabalho, o controle em campo e os controles de qualidade, a parte financeira, e na operação, a parte de manutenção preventiva, preditiva, corretiva, né? No entanto, né, as empresas hoje no setor da EEC, né, Arquitetura, Engenharia e Construção, elas não desenvolvem o BIM até a fase de operação, e poucas desenvolvem, inclusive, na fase de execução do ciclo de vida da edificação. Muitas param ali no planejamento. E o que acontece com isso, né? 96% de toda a informação capturada, ela não é utilizada posteriormente. Ou seja, a gente pode até ter modelos bem alimentados, com os objetos paramétricos com bastante informação, né? Mas essa informação acaba não sendo utilizada posteriormente. 90% dos dados gerados não estão estruturados, seja por não estarem modelados ou estarem em versões já antigas dos documentos da edificação. Então, esses dados acabam muitas vezes sendo perdidos, né? E 13% das horas trabalhadas na construção são gastas buscando informações de projeto, que já está linkado com o que eu falei anteriormente, que o projeto, como ele finaliza, digamos, o BIM é finalizado na etapa de planejamento, essa informação ela é perdida e ela tem que ser encontrada posteriormente para poder dar o avanço na execução. Então, o que não é BIM, né? Software de modelagem 3D não são BIM, são ferramentas para que você possa desenvolver a metodologia BIM, né? E projetos 3D sem objetos paramétricos, né? Ou seja, projetos 3D que não possuem inteligência, eles também não são considerados modelos BIM. Então, aqui só para dar um panorama geral do fluxograma clássico da indústria de construção, né? Hoje em dia, como é que funcionam os processos? Um projeto é desenvolvido pelo projetista. Esse projeto, então, ele vai para o levantamento de quantitativos, vai para o orçamentista desenvolve o orçamento em cima dos quantitativos, vai para o planejador, que desenvolve um cronograma, e aí nesses 4 primeiros quadros aqui, é onde a maioria das empresas consegue, no caso, desenvolve o BIM hoje no Brasil, né? Elas estão com o BIM ali fixado na etapa de planejamento. Aí, a partir aqui dos planejadores, gerentes de compras, quando o pacote de trabalho é criado, vai para o gerente de compras, verifica em estoque se aquele insumo está no estoque da empresa, entra em contato com os parceiros comerciais, solicita o orçamento, gera os contratos, vai para o financeiro, e assim em diante, né? Esse processo acaba sendo muito linear. E essa linearidade aqui, ela gera problemas de workflow, né? Ou seja, quando o setor de contratos elabora o contrato com o parceiro comercial, ele tem que voltar lá no gerente de compras. Então, acaba gerando um workflow, como por ser linear, ele acaba tendo que voltar para as etapas anteriores. Isso aí aumenta o tempo, gera retrabalho e, consequentemente, diminui o lucro nos projetos. E qual que é a proposta, né, de um BIM bem desenvolvido, né? É a eliminação desses silos de informação e a integração de todos os departamentos. Ou seja, uma fonte única de informações, né, onde todos os departamentos trabalhem com a versão mais atualizada do arquivo, do projeto, e tudo possa ser desenvolvido em uma plataforma, né? Esse é o mundo ideal. Então, agora eu vou passar a palavra para o Gustavo, para ele falar um pouquinho de Lean. Bom, pessoal, vou falar aqui então um pouquinho para vocês do Lean, o que a gente faz no Lean, o que é o Lean. Vou compartilhar minha tela, só me avisem se vocês já estiverem vendo ela. Tudo certo, Gustavo. Então, vou falar aqui então um pouquinho para vocês dessa sinergia, né, do que é o Lean primeiro.
Então, eu sou Gustavo, sou engenheiro civil, como o Arthur me apresentou, sou engenheiro civil formado pela URGS e pela Universidade de Coimbra. Tenho mestrado em engenharia civil pela URGS e pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente sou coordenador de projetos na Climb. E aqui tem meus contatos, se alguém quiser depois conversar comigo também. Então, qual que é o nosso foco, né? Qual que é o foco de execução que o Lean prega, né? O que a Climb também faz nos projetos? A gente está muito focado na parte de construção enxuta, ou seja, identificar desperdícios, minimizar os desperdícios, olhar para todo o fluxo de valor da nossa cadeia produtiva para conseguir ter melhores resultados. E eu vou começar já fazendo uma provocação aqui. Essa aqui, se alguém já fez alguma coisa, algum curso com a Climb, alguma interação, já participou de algum projeto de implementação, a gente usa bastante essa foto. E eu pergunto aqui quem agrega valor, né? O Lean, ele foca muito na agregação de valor e aumentar a agregação de valor. Só que para aumentar a agregação de valor, eu tenho que olhar para os meus desperdícios. Isso aqui é uma foto, né? Normalmente deixo o pessoal pensar um pouquinho, mas isso aqui é uma foto de alguma obra qualquer que vocês poderiam estar vendo no canteiro de vocês, né? Vocês passam, vocês podem estar presenciando uma cena assim. E o que tem aqui? Aqui pessoas trabalhando e eu quero saber a agregação de valor. O que agregar valor é o que meu cliente está disposto a pagar. Então, o que meu cliente quer como objetivo final. E o que eu vejo aqui de agregação de valor desse monte de gente trabalhando são duas pessoas. O topógrafo, que ele está dizendo, olha, você tem que executar exatamente nesse local. E eu tenho uma pessoa fazendo um processo de transformação lá dentro do buraco. Então, nesse monte de gente, a gente tem duas pessoas agregando valor. Além de agregação de valor, nós temos os nossos desperdícios, que são classificados em duas diferentes categorias: desperdícios necessários e desperdícios não necessários, desperdícios totais. Os necessários são atividades que eu preciso executar, mesmo que elas não agreguem valor. Então, por exemplo, uma conferência, uma atividade de movimentação, transporte de material, são atividades, são desperdícios, mas elas são necessárias. E a gente usa como um amarelinho, e aqui o que a gente tem é um cara fazendo o apoio lá para o topógrafo, né? E o outro fazendo a limpeza de forma. Por que a limpeza de forma não agrega valor, né? Nesse sistema construtivo, a gente tem que limpar a forma para poder usar de novo a madeira para usar na próxima fundação. Mas meu cliente não paga para eu estar limpando essa madeira. Se eu botar o meu cara a limpar a madeira o dia inteiro, meu cliente não está pagando por isso. Então, é uma atividade necessária para o meu processo construtivo, mas ela não agrega valor. O resto, todo mundo não está agregando valor. E eu mostrei nessa foto sem as setinhas, se vocês olham, é uma cena comum. Mas se a gente começa a olhar com olhar para identificação de desperdícios, olhar enxuto, a gente começa a se surpreender com a quantidade de desperdício que a gente tem na nossa obra. Tá? Então, o que é isso, né? Os processos acontecem normalmente dessa forma. A gente tem uma parte pequena de valor agregado, que é o que o cliente paga, o que o cliente quer. Uma parte de desperdícios necessários, então movimentação, transporte, conferências, que são atividades que nosso foco é reduzir. Eu nunca vou conseguir eliminar totalmente, mas eu tenho que reduzir. E um desperdício total, né? Vocês viram lá um monte de gente parada, esperando, escorada em alguma coisa na foto anterior. Então, esse desperdício eu tenho que eliminar. Então, espera, retrabalho, isso aí não agrega valor nenhum para o nosso cliente. E da onde que veio isso tudo, né? Do Lean. Começou com esse cara, lá em 92, ele cunhou os princípios, né, uns princípios do Koskela, e nesse trabalho ele falou que tudo é feito em transformação e fluxos. Então, eu tenho uma entrada, que são ideias, projetos, recursos, eu passo por uma transformação, por uma obra, e eu tenho uma saída, né, que é para o meu cliente. E essa transformação eu posso quebrando em níveis mais baixos. Então, eu construí essa edificação, eu posso quebrar em estrutura e alvenaria. Aí eu posso quebrar em forma, aço, concreto, alvenaria e argamassa. Eu posso ir quebrando em níveis mais baixos, de forma a eu chegar e identificar todos os fluxos e todas as transformações. E nesses fluxos eu tenho muitos desperdícios que eu consigo, que eles estão ocultos, né? Vocês viram aquela foto, às vezes a gente não enxerga, mas tem muitos desperdícios e o nosso foco é identificar esses desperdícios e minimizá-los. E o que são esses princípios, né, que o Koskela falou lá em 92? Então, eu não vou falar todos eles aqui
especificamente, mas é reduzir a parcela que não agrega valor, reduzir variabilidade, ter melhoria contínua, simplificar tarefas. E se a gente começar a agrupar eles em algumas categorias, tá? A gente começa a desenhar alguns pilares que a gente usa nas nossas implementações Lean, que é o conceito de fluxo de atividades, o ritmo, produção puxada e melhoria contínua. Na nossa discussão, eu vou exemplificar algumas coisas, provavelmente vai surgir no nosso bate-papo, mas eu não vou me estender muito nesse ponto aqui. E a mentalidade enxuta, tá? O Lean, tá? O Lean, na verdade, ele não é uma ferramenta, o Lean não é um modelo, o Lean é uma filosofia. É uma filosofia que eu tenho que aplicar. Então, eu tenho que mudar toda a minha visão de forma de gerir o negócio. Então, a gente fala que o Lean tem um corpo, que são as ferramentas que eu enxergo. Eu enxergo o Kanban, eu enxergo o sistema Last Planner acontecendo, eu enxergo um relatório A3, os modelos BIM que eu tenho, eu consigo enxergar. Isso são as ferramentas, e muitas vezes a implementação só de ferramentas, ela pode não ser muito bem sucedida, porque eu não estou entendendo o que está por trás. O Lean trabalha muito na parte dos conceitos e dos princípios. Olha, por que eu vou usar o Last Planner? Eu vou usar o Last Planner porque, no fundo, eu quero que a minha produção tenha um fluxo contínuo de atividades, que ela não pare. Por que eu vou estar usando o meu relatório A3? Minha metodologia de resolução de problemas A3 é com foco em melhoria contínua no meu processo. Então, eu tenho que entender o que está por trás para conseguir aplicar com assertividade as nossas ferramentas que vão garantir as nossas execuções de atividades com menos desperdícios. Tá? E disso que eu falei do Lean, tá? Eu dei o objetivo aqui não é falar de Lean, fazer um masterclass de Lean. O objetivo aqui é só dar uma contextualização e a gente começar uma conversa aqui de, olha, como é que o Lean começa a conversar com o BIM. E na literatura a gente tem diversos estudos que falam disso, tá? E eu quero trazer um que é bem importante, que é lá do professor Rafael Sachs. Ele levantou os princípios Lean nas colunas e as funcionalidades do BIM na linha e fez uma revisão de literatura e chegou em 56 artigos que falavam dessa interação, lá em 2010 ainda, tá? Sobre os princípios Lean e as funcionalidades BIM e viu que teve 52 sinergias positivas. Então, a gente pode ver que existe bastante estudo e que essas duas coisas elas conversam muito bem, né? E acho que esse start aqui que a gente tem para falar, né, Kevin, agora eu já vou parar de compartilhar minha tela aqui logo mais, mas o que eu tenho para trazer para vocês aqui olha, existe uma sinergia. E eu não vou entrar na parte muito teórica, né, de artigos, eu quero começar agora a falar para vocês um pouquinho dos problemas, o que a gente vê na construção civil que o Lean e o BIM em conjunto, né, nessa sinergia entre as duas ferramentas, as duas metodologias e filosofias, podem começar a nos trazer benefícios. E aí, Kevin, que eu quero começar a já puxar esse bate-papo contigo e pegar a tua visão sobre isso. Cara, o que eu vejo, assim, muito, com bastante, nos nossos projetos, nas nossas implementações, que as empresas normalmente têm uma falta grande de informação, a informação chegando na ponta, né? A informação lá no canteiro de obras, e acho que tanto o Lean quanto o BIM falam muito dessa informação, do fluxo de informação. O que tu acha, assim, desse ponto? A falta de informação no canteiro de obra realmente é uma dor muito forte, né, das empresas, justamente fazendo conexão com o que eu falei antes ali na apresentação, né? Muitas vezes o BIM, ele acaba sendo encerrado, digamos, a metodologia BIM, ela acaba ali no planejamento, né? E os projetos acabam não sendo disponibilizados com os modelos no canteiro de obra. Então, o que acontece é que quem realmente vai botar a mão na massa, quem vai executar, né, quem vai realizar a atividade fim, não tem acesso
ao projeto, não tem acesso a detalhamentos executivos que poderiam estar linkados no nosso modelo, né? Então, o que seria o ideal é um modelo 3D disponibilizado no canteiro, no qual você clicasse no objeto, na atividade que tem que ser desenvolvida, e o detalhamento executivo abrisse para visualização ali do mestre de obras, por exemplo, né? E esse mestre de obras daria, então, as instruções para os profissionais e para os serventes executarem o serviço. E acho que essa instrução que tu falou ali é bem importante a gente já linkar aqui com um dos princípios do Lean, que é a redução de variabilidade nos nossos processos, né? Se a gente não tem a informação correta, se a gente não tem a informação chegando lá na ponta para o cara que vai executar, ele vai executar da melhor forma que ele consegue, da forma que ele vê que é a melhor. E um cara vai fazer de um jeito, o outro vai fazer de outro, e a gente começa a ter uma variabilidade no nosso produto final, do nosso processo. Um grande ponto nosso é começar a padronizar os processos, porque a partir do momento que eu começo a ter uma padronização de processos construtivos, padronização de processos de suporte à construção, eu consigo entender como é que é o meu status agora e o que eu posso fazer para melhorar ou piorar, né? O que eu faço que piora o meu processo. Mas pode falar. É importante você falar dessa padronização do processo, né? Que ela está muito conectada a uma ferramenta que é o BIM Mandate, né? Ou seja, são, digamos, um manual de instruções, assim, vamos fazer de uma forma bem didática, né? Para você modelar o seu projeto. E esse BIM Mandate ele pode ser a nível de projeto ou a nível enterprise, né? O nível da companhia. E justamente trata sobre isso, né? Sobre padronização. Ou seja, como que eu preciso modelar para eu ter a informação certa no momento certo mais adiante. Ou seja, que nem o slide que eu mostrei de 96% das informações não são utilizadas, né, corretamente. Você precisa modelar com o propósito fim em mente. Ou seja, eu vou executar essa obra aqui e eu quero operar ela, eu quero deixar o modelo pronto para operação. Então, eu preciso ter as informações de garantia dos meus objetos paramétricos. Eu tenho que ter vários outros detalhes dos meus objetos que eu não preciso ter se eu for parar na etapa de planejamento, né? Então, o BIM Mandate aí ajuda bastante nessa padronização do processo, conforme você falou. Isso, e você falou da parte de operação. Um ponto de atenção, até que a gente chama atenção, é que o Lean fala que o estoque é desperdício, né? Se a gente começa a colocar muita informação no nosso modelo, e essa informação, por exemplo, na parte que eu vou utilizar só na parte de operação, como, sei lá, o tempo de vida útil das minhas lâmpadas, né? A garantia do meu ar-condicionado, eu coloco dentro desse meu modelo e eu não vou usar ele na operação, pô, é um estoque de informação desnecessária, é desperdício. Então, a gente tem esse ponto de atenção que a gente tem que sempre lembrar, né, dessa sinergia, a gente focar nos conceitos, nos princípios que o Lean traz. E essa alta variabilidade também que você mencionou, ela gera o retrabalho, né? Que é um outro desperdício do Lean, né? É o retrabalho ali. Então, o que a gente precisa também ter no BIM, nessa sinergia entre BIM e Lean, são as lições aprendidas. O que a gente aprendeu com os projetos anteriores, né? Para a gente não repetir esses erros nos projetos subsequentes. Porque, de certa forma, ele é um retrabalho, né? Ele não é um retrabalho de uma atividade realizada no projeto, mas ele é um retrabalho quando você observa de forma global, né? Se você está repetindo o mesmo erro, você vai ter que já poderia ter sanado isso, você acaba tendo esse retrabalho, né? Então, acho que essa informação das lições aprendidas, ela entrando dentro do meu modelo, quando eu vou fazer a próxima vez a atividade, eu tenho essa informação clara, né, na hora certa, a informação certa na hora certa, e minimizar esse trabalho, porque a primeira vez que nem eu falei antes, o cara vai fazer de uma forma, e depois eu volto, e não é da melhor forma, eu vou ter que ter um retrabalho na parte executiva também, e ter que refazer, e o cliente paga uma vez, né, a segunda vez é a empresa que paga, então o retrabalho é um dos piores desperdícios que a gente pode ter. E essa questão de retrabalho no canteiro, eu acho que um ponto bem importante que o BIM pode auxiliar muito
é na parte de clash detection, né? Então, quais são os pontos que no projeto eu vou ter incompatibilizações? O BIM, a gente consegue ver fácil, né? No CAD a gente tem aquelas, projetos 2D a gente tem que fazer sobreposição, é mais difícil essa detecção. Com BIM, com uma fração de segundo, né? Eu consigo já identificar esses problemas e evitar esse retrabalho futuro e garantir um fluxo contínuo de trabalho nas nossas frentes de serviço. A falta de integração, né? A própria falta de comunicação tanto entre os departamentos como entre os projetistas, né, torna o Clash Detection uma ferramenta muito importante. E assim, é um relato aqui da minha vida profissional, né? Eu já desenvolvi uma obra, por exemplo, que não tinha modelagem em BIM, né? Que o projeto elétrico, arquitetônico e estrutural eram incompatíveis. O que aconteceu? Eu tinha que botar um quadro de distribuição, né, numa parede. Comprei o quadro, na hora de colocar na parede, percebi que a parede era onde passava uma escada, um corrimão de uma escada. Ou seja, o projetista que fez o projeto elétrico, ele não se deu conta que ali era um corrimão, era uma meia parede, né? Não teria como colocar o quadro de distribuição ali. Isso aí teria sido resolvido tranquilamente com Clash Detection, né? E essa parte de Clash Detection acaba sendo uma parte de a gente conseguir começar a mapear restrições no nosso projeto, no nosso processo, e utilizando o BIM na parte de construção da minha edificação, eu consigo usar ele muito no Last Planner, né? Nessa parte de mapeamento de restrições. Por quê? Falando aqui um pouquinho do Last Planner, que é essa parte de planejamento Lean, ele tem 3 horizontes de planejamento e cada um com os seus objetivos definidos. A gente tem o longo prazo, médio prazo e curto prazo. A parte de mapeamento de restrições, ela está muito vinculado ao médio prazo, que é onde a gente vai olhar todas as próximas semanas, dependendo do projeto, pode ser de 4 a 12, a gente vai mapear tudo que a gente tem de problema para resolver, para garantir que a gente tenha o nosso fluxo de contínuo, a gente não para nossas frentes de serviço. Então, e acho que tanto o BIM quanto o Lean promove muito essa parte colaborativa, né? A gente junta todas as partes interessadas na construção, então o engenheiro, o mestre encarregado, o técnico de segurança, o almoxarifado, junta todo mundo para a gente começar a fazer esse mapeamento de restrições para garantir que eu não pare, eu não pare de virar bombeiro, né? Ficar apagando fogo toda hora na obra, e a gente comece a conseguir gerenciar melhor as nossas restrições. E essas restrições... Só para complementar, com o BIM, a gente consegue identificar ela de forma mais fácil, né, visualmente, por exemplo, com o modelo, junto. Então, o BIM, dentro dessa parte de planejamento, durante a execução da obra, ele colabora muito. Sim, esse mapeamento de restrições que você falou, inclusive a gente pode criar parâmetros, né, para os nossos objetos paramétricos lá no nosso modelo, um parâmetro de restrição. Então, por exemplo, eu tenho uma restrição de um insumo X para aquela minha atividade, ou então tem uma restrição de predecessoras, não necessariamente podem estar no 4D, né? Mas pode estar também, a restrição pode estar descrita ali no meu próprio objeto paramétrico, né? Eu posso inserir N parâmetros nos meus objetos. Então, aí já linka com o que eu falei do BIM Mandate, né? Uma vez que a gente sabe que a gente vai trabalhar com o BIM e o Lean, né, juntos, com metodologia BIM e filosofia Lean, a gente já pode direcionar os nossos modelos para já ter essas restrições definidas dentro dos parâmetros, né? E agora, já conectando com o que você falou do Last Planner, e puxando já o que eu dei um spoilerzinho ali do 4D, né? Essa comparação de alternativas de cronogramas também pode ser feita com BIM. Então, eu posso ter um cronograma mestre, um cronograma geral, e ter o meu look ahead e o meu weekly planning, né? Que é o cronograma de médio e curto prazo. Então, eu consigo ter esses 3 caras, fazer comparações entre cronogramas mestre e também comparações entre cronogramas de médio ou de curto prazo, né? Essa é uma outra grande vantagem do 4D aí no BIM. O 4D dentro do BIM, Kevin, eu vejo que essa comparação entre diferentes cronogramas de obra e essa facilidade, né, de ter essas comparações
acarreta numa maior flexibilidade nosso projeto, né? Porque a gente consegue ter a tomada de decisão, ela pode ser mais tardia, uma vez que é mais fácil eu fazer esses replanejamentos dentro do 4D, dentro do BIM. E que linka junto com um dos princípios do Lean, que é a gente ter essa maior flexibilização de saída. Então, eu vejo que, de novo, né, essa sinergia, ela acontece de diversas maneiras. E outro ponto onde essa sinergia do 4D, do BIM 4D com o Lean também age, né, é na parte visual, ou seja, um cronograma executivo linkado com um modelo 3D, então formando 4D, é mais fácil de explicar para os operários, né, que nem a gente falou, eu falei no início ali do debate, é mais fácil de explicar para os operários a sequência de atividades, né? Então, melhora consideravelmente a padronização das atividades. E agora, padronização, né? A gente conseguir melhorar essa padronização, conseguir ter essa visualização de como as atividades devem ser executadas, a sequência de atividades que devem ser executadas, ela nos facilita e até ajuda a mitigar um problema grande que a gente tem na construção, que eu vejo em diversos projetos que a gente passa, que é a alta rotatividade de mão de obra. Porque muitas vezes o meu cara operacional lá, eu não tenho uma fidelização, não tenho um cara que fica 2, 3, 4, 5 anos comigo. Eu tenho para essa obra, daqui a pouco, sempre tem, daqui a pouco troca. Então, esse treinamento e passar informações para esses caras de uma forma mais rápida e assertiva facilita bastante. E essa rotatividade de mão de obra aí, ela ocorre tanto ali no ponto final, em quem executa a atividade final, como às vezes dentro dos próprios departamentos da empresa, né? Então, o que acontece muitas vezes? O orçamentista, ele sai da empresa e acaba levando a última versão do livro de custos, por exemplo, ou então acaba levando, ou então quem faz o planejamento da empresa acaba levando a EAP, né? Leva as bases, as últimas versões dos documentos, né? E esse é um problema muito grande na construção, né? Que é trabalhar com as versões antigas de projetos e documentos, né? Então, ter uma plataforma na qual todos os documentos estejam atualizados, né? Uma plataforma que integre todos esses departamentos, uma plataforma que tenha versionamento de projetos, ou seja, eu sei com qual projeto que eu estou trabalhando e eu sei qual que é o meu projeto mais antigo, né? Então, uma plataforma que execute, que permita que a empresa planeje, execute e opere uma edificação é essencial, né? Sim, e essa plataforma, essa visualização, essa informação que ela traz e a visualização, ela pode nos ajudar muito capturar os requisitos do cliente. Então, o nosso foco é satisfação do cliente, é o que o cliente quer. E tanto cliente final quanto clientes intermediários, clientes internos do nosso processo. Então, o que a gente consegue é trazer o cliente para dentro do nosso processo e, de forma mais clara, identificar quais são os requerimentos dele, o que ele espera. Então, o que o meu cliente final quer no meu produto final, o que meus clientes internos querem. Então, o que o meu carpinteiro quer que o cara da armação deixe, o que o cara da concretagem quer. Então, eu consigo definir de forma mais clara os requisitos de cada um dos clientes dentro do meu processo construtivo. Perfeito. E outra possibilidade que o BIM dá, né, nessa questão aí dos requerimentos do cliente e até de possibilidades de alternativas de layout, né? Então, se o meu cliente ele quer comparar duas alternativas de layout, eu consigo compará-las e eu consigo fazer elas em momentos diferentes, né, do meu planejamento. Eu consigo comparar ela lá quando o meu planejamento já tá perto da execução ou até durante a execução. Meu cliente mudou de opinião sobre alguma atividade referente a algum design, quer trocar algum piso, quer trocar algum revestimento de parede, ele consegue ter essa visualização, né, do modelo. Então, trazendo de novo para a questão do visual, né, que é um dos pontos-chave do Lean. E não só para o cliente final, mas assim, a alternativa de layout de canteiro, né? O meu canteiro em si eu consigo visualizar muito melhor alternativas dele dentro dessa modelagem 4D.
Então, é muito importante dentro do BIM 4D, que a gente já falou um pouquinho antes, mas voltando aqui, é a gente modelar também as atividades que não agregam valor. Você lembra que eu falei antes de atividades que não agregam valor, né? Por quê? Por exemplo, os processos logísticos que estão dentro do meu canteiro, eu preciso modelar. Então, qual que vai ser o meu fluxo de equipamentos, onde que eu vou ter a estocagem de material e quantos materiais vão estar estocados a cada etapa da minha obra, porque dessa forma eu consigo identificar melhor onde eu vou ter, sei lá, se eu armazenar um material no lugar onde eu possa futuramente ter que usar como acesso de máquinas, é um problema. Eu vou ter que movimentar mais material, eu vou ter que interromper um fluxo de pessoas, fluxo de equipamentos. Então, essas alternativas de layout de canteiro que devem ser feitas lá no começo, na concepção do meu projeto executivo, elas têm que estar... o BIM ajuda muito a gente ter essa visualização de fluxos e alternativas de layout de canteiro mesmo. O apelo visual do BIM, ele também serve tanto para as alternativas de canteiro, como para, por exemplo, uma coisa que a gente não falou ainda, a gestão de defeitos, né? A gestão de não conformidades, ou seja, a verificação de não conformidades. Eu posso, com um tablet, pegar o meu modelo, ir na minha edificação, ver o que tem, alguma coisa que tem algum defeito, uma não conformidade, algo que precisa ser ajustado, e eu consigo apontar no modelo, e dali, uma outra vantagem, né, é gerar um workflow, ou seja, eu posso apontar no meu modelo BIM 3D qual que é a não conformidade que eu tenho, ou então qual ponto de qualidade que eu tenho que ajustar, e eu consigo fazer um workflow para mandar essa solicitação de ajuste para a pessoa responsável por aquela disciplina. Então, se eu tenho algo na minha parte elétrica que eu tenho que ajustar, né? Tem uma não conformidade ali, eu consigo enviar para o responsável do meu projeto elétrico, ou responsável por executar a minha parte elétrica, para que essa informação já seja disponibilizada na hora, né? Para quem é responsável. Isso aí contribui num tempo de espera reduzido, que a espera é outro dos desperdícios ali, né, Gustavo? Espera é terrível, né? E espera é um momento que a gente não está fazendo nada, né? Vamos dizer assim. Que é o tempo que o nosso processo fica parado. E essa questão de esperas grandes dentro do meu processo, não só do processo construtivo, mas dos processos de apoio, como você falou de documentos, a informação chegar, ela está muito linkada que as empresas hoje trabalham muito em silos, que nem você falou no começo da apresentação. Em silos, porque as informações elas ficam no meu silo, elas vão para outro silo, vão para outro silo, e a gente não trabalha num fluxo de valor, né? O Lean prega muito a gente estar com esse fluxo bem definido, trabalhar mais transversalmente, a gente não está tão segmentado em departamentos. Então, é bem importante a gente definir esse fluxo de informação, e com o BIM, a parte de informação do BIM, ela permite que a gente consiga ter esse fluxo de informação de uma forma muito mais assertiva, rápida, eficiente, e que a informação certa chega na hora certa, para as pessoas certas. Então, eu acho essa sinergia muito, muito boa mesmo. O BIM é sobre integração, né? Então, a integração dos departamentos, a integração das pessoas, a integração dos processos, ter uma fonte única de informação, né? E melhorar essa questão do fluxo de informação, conforme você falou, né? Que é básico, mas a gente tem muitos problemas hoje em dia, né? A gente sabe, a gente que trabalha ou já trabalhou também nessa área, que essas informações em silos, elas são um dos principais problemas aí da construção civil. E acho que esse fluxo de informação, ele deve transcender a empresa, porque se a gente começar a pensar numa integração da nossa cadeia produtiva como um todo, começa a auxiliar até na minha produção puxada, que eu consigo levar essa informação lá para o meu fornecedor de materiais, fornecedor de mão de obra, a informação correta. Então, uma das práticas que a gente faz é um planejamento de pool planning, né, que a gente tem as nossas datas marco, e a gente vai trazendo de trás para frente esse nosso planejamento baseado no ritmo, né, no TACT,
E a integração com os nossos fornecedores nesses planejamentos é muito boa, porque a informação ela fica mais fluida, ela está compatibilizada, ela está dentro do processo. Todo mundo que precisa da informação está ali dentro do processo. Então, eu começo a mapear essas atividades junto com o meu fornecedor. Isso deixa a minha cadeia produtiva mais transparente. Todo mundo sabe o que precisa fazer, quando precisa fazer, né? Perfeito. Suelen, você... Olá, estou aqui de volta. Eu combinei com todo mundo, né, no início da nossa conversa, que a gente abrir para perguntas, agora no finalzinho. Antes de abrir para perguntas, eu vou rodar um vídeo nosso aqui do M2 e dá tempo de quem ainda não fez sua pergunta providenciar e mandar aqui para a gente. Logo mais, eu já inicio as perguntas com vocês, tudo bem? Deixa eu mostrar aqui. O som está bem baixo, Suelen. Tá melhor? Não, tá bem baixinho, dá para escutar como se estivesse abafado. Então, acho que o som está saindo do seu microfone e não do computador. Tá. Acontece sempre alguma surpresa, sempre em apresentações. Mas está rodando legal, o vídeo está dando para ver bem. Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Primeira pergunta que eu tenho aqui, Kevin e Gustavo. Eu já ia chamar vocês, voltem aqui, por favor. Estamos aqui. Vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui é da Suzana. Ela me perguntou o seguinte: quais são as maiores dificuldades da implantação do Lean e do BIM nas empresas? Posso falar, Kevin? Pode.
Pode responder. O primeiro, a parte mais difícil de implementar o Lean, né, no meu caso, a gente trabalha muito mais com Lean, mas a gente também tem projetos em conjunto com BIM, é a parte de pessoas, né? Toda a gestão de mudança é muito, a gestão da mudança é muito importante. Então, eu implementar um jeito novo de pensar, uma parte nova, toda a gestão tem que ser mudada. Então, isso acaba gerando incômodo nas pessoas. As pessoas, elas estão acostumadas a fazer de uma forma e quem nunca escutou, né? Eu sempre fiz assim, por que eu tenho que mudar agora? Né? Que acho que já deve ter passado por algumas dessas aí também. Então, toda essa mudança de processos, de tecnologia, ferramenta, não é fácil. Né? E acho que essa é a maior dificuldade, a gente lidar com as pessoas e as expectativas delas com essa implementação. Para o BIM é a mesma coisa, é o gerenciamento de expectativas e de pessoas, né? Que nem você falou, Gustavo, as pessoas, é uma frase que é bastante ouvida, né? Eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Mas poderia ser melhor, né? Ou poderia dar mais certo do que dá, né? Então, eu sempre fiz assim e sempre tive esse monte de desperdício e deu certo, né? Mas você pode diminuir seus desperdícios. E aí, quando entra o BIM, entra uma outra dificuldade que não tem tanto no Lean, que é a parte de tecnologia, né? Então, as pessoas, muita gente ainda, a gente sabe que o mundo evolui rápido, e as pessoas se adaptam, né? Mas muita gente não consegue, né? Não tem algumas dificuldades ou até reluta com a adaptação às tecnologias, né? Então, assim que nem você falou, a sinergia, inclusive nas dificuldades, porque a dificuldade é a mesma. São as pessoas, né, que não querem mudar a forma de pensar. Né? E acho que até nessa parte do BIM, é muito a ferramenta, a gente até, ela é difícil, né, a pessoa entender, mexer na ferramenta, né, eu tenho que aprender a mexer no software, mas é mais difícil eu mudar o meu processo como um todo para botar dentro dessa ferramenta e dentro dos meus processos do que, de fato, a ferramenta em si, né? Acho que a parte de processos, e para conseguir implementar isso, tanto o Lean também, ela acaba sendo dificultosa, assim. Com certeza. Legal. Muito bom. Eu tenho uma outra pergunta aqui, tá? Do Vinícius. O Vinícius pergunta o seguinte: por onde devemos começar a sinergia entre as implantações Lean e BIM? E ele dá um exemplo. Uma empresa que esteja implementando as duas modalidades e processos deve pensá-los em conjunto desde o início? Essa é uma pergunta bem interessante. O ideal, né? Assim, o ideal seria que implementar o mais cedo, né? O mais cedo possível, tanto o Lean quanto o BIM. Se você fosse pensar numa ordem de implementação, eu diria para implantar o Lean primeiro. Por quê? Tá? Tem uma justificativa. Conforme eu falei ali na discussão, né, a gente tem o BIM Mandate. Então, a gente precisa saber quais são as necessidades do nosso modelo antes de começar a modelar. Qual vai ser o meu fim? Quais são os meus objetivos com aquele modelo, né? Se eu tenho a filosofia Lean já implementada dentro da minha empresa, né? Eu sei de alguns desses pontos, por exemplo, as restrições que a gente conversou. Eu consigo inserir essas restrições no meu BIM Mandate. Se eu não tivesse o Lean, digamos, implementado na empresa ainda, eu até poderia mexer no meu BIM Mandate, mas aí eu estaria, digamos, fazendo um retrabalho, né? Porque eu estaria mexendo num BIM Mandate que já estaria consolidado. Mas o ideal, assim, é implementar o mais cedo possível, não tem uma ordem correta, né? Mas se for para escolher, assim, é uma pergunta bem teórica, né? Se for para escolher alguma, acho que seria o Lean primeiro e na sequência o BIM para a gente poder adaptar a forma de modelar os projetos para o Lean, né? Eu acho que é bem isso mesmo. O Lean, eu vejo que ele é um pouco, ele tem é um pouco mais interessante a gente conseguir implementar ele antes por causa dessa questão mesmo de redução de desperdícios, né? Eu já sei exatamente, eu já estou mapeando o meu processo, entendendo onde estão meus desperdícios, como é que é o meu fluxo, e o BIM vai ajudar muito depois nisso. Se a gente já tiver, por exemplo, quem falou o BIM Mandate,
e a gente depois identificar que não é dessa forma que a gente quer atuar, acho que ou pode ocorrer um retrabalho de fato. Mas, assim, juntos somos mais fortes, né? Então, a ideia, a implementação em conjunto, ela faz todo sentido para mim. Lógico que exige um esforço a mais implementar duas coisas novas na empresa, mas faz todo sentido a gente trabalhar em conjunto mesmo. Não sei se eu respondi a questão. Eu acho que a outra pergunta que eu tenho aqui, ela também é bastante similar, né? Que se tivesse que escolher uma ordem de implementação, qual seria? Então, acho que vocês falaram um pouquinho disso agora, né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui também. Opa, desculpa. Não, pode perguntar. A gente tem uma outra pergunta aqui também, relacionada a qual o primeiro passo, para a implementação, ou como eu posso me preparar para essa implementação de ambas as metodologias. Legal. Acho que o primeiro passo, né, para a gente ter essa implementação, é a gente trabalhar muito bem a parte de gestão da mudança, porque, como a gente falou lá na primeira pergunta, as pessoas são chaves para a gente conseguir fazer a implementação com sucesso. Então, a gente tem que começar a educar as pessoas, fazer elas entenderem qual que é o objetivo disso. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que fazer dessa forma? Se eu fazia antes, dava certo. Quais são os benefícios? E eu consegui, e essas informações fazerem sentido para ela. Se as informações fazem sentido, se elas entendem o porquê do que elas estão fazendo e veem, olha, não, realmente isso aqui vai gerar valor para minha empresa, para o meu cliente, elas tendem a seguir isso, né? E o que a gente fala bastante eu devo focar, né, depois desse aculturamento, desse treinamento das pessoas, eu devo focar em ganhos de curto prazo, né? Então, eu vou fazer pequenas entregas consecutivas, bem focado até em metodologias ágeis, mas pequenas entregas para ter esses ganhos e conseguir contaminar as outras pessoas que são um pouco mais céticas dentro do processo, né? Então, eu fiz esse pequeno coisa, consegui ter um ganho, eu fiz essa outra, consegui ter outro ganho. E assim ter até um crescimento sustentável dentro da empresa, né? Isso, estimular a comunicação. Estimular a comunicação e a integração da equipe, já preparando a equipe para a hora da implementação em si, né? Então, já trabalhar nas pessoas, conforme o Gustavo falou, é perfeito, eu daria a mesma resposta, né? Trabalhar com as pessoas e saber quais são os objetivos da implementação. Qual que é o meu objetivo com essa implementação? O que eu quero alcançar com a implementação, tanto do BIM quanto do Lean? É essencial saber o objetivo para a gente poder traçar o caminho, né? Tanto na filosofia Lean quanto na metodologia BIM. Ainda para complementar, eu mostrei lá no começo aquela pirâmide, né? O que a gente tem que fazer é começar a implementação de baixo para cima, fazer as pessoas entenderem o porquê das coisas, os princípios. O meu conceito eu estou fazendo isso para garantir um fluxo contínuo, para ter melhoria contínua no meu processo, para eu eliminar desperdícios. E daí eu parti para as ferramentas, né? Muitas vezes as pessoas pegam, não, vou pegar essa ferramenta aqui, porque essa ferramenta aqui o fulaninho usa e ele está dando um resultado. E só que ela não entende o que está por trás dela. Por que eu uso? Por que eu faço aquele meu planejamento daquela forma? Por que eu uso o BIM? Então, como você falou, eu tenho que estar com o objetivo claro, eu tenho que estar entender o porquê disso tudo para eu conseguir ter uma implementação com sucesso. Acho que era isso que eu tinha para falar. Sueli. Respondido, muito legal. Bom, respeitando aí então o tempo, né, do nosso webinar, a gente fica com um saldo aí de 1 minutinho. Agradecer a atenção de todos que participaram conosco, agradecer você, Gustavo, por aceitar nosso convite, ao Kevin, né, também por compartilhar aí todo esse conhecimento com a gente. E pedir desculpa a vocês aí em relação ao vídeo, a gente teve essa questão técnica, parece que o áudio não saiu muito perfeitinho para vocês, então eu já coloquei aí no bate-papo o link para vocês poderem acessar esse vídeo na sequência, para conhecer um pouquinho mais dessa solução que a gente está trazendo por mercado, que é a solução do M2, como o Arthur apresentou logo no início,
né? A gente convida vocês a seguir as nossas páginas no LinkedIn, né, nas redes sociais. A gente está bastante ativo lá, trazendo bastante conhecimento. E muito em breve a gente vai trazer convite para vocês aí para assistir outras webinars, né, tão legais quanto essa aqui com outros convidados, tá? Eu vou pedir também uma gentileza, a gente, ao final de toda a webinar, a gente manda uma pequena pesquisa para saber, né, tudo aquilo que vocês viram aqui, o que vocês gostariam de ver também. Peço a gentileza de responder para a gente trazer sempre conteúdo mais aderente ao que vocês estão buscando aí de informação no mercado. Tá? Eu acho que eu tenho mais uma última pergunta que surgiu aqui, deixa eu só confirmar, por favor. Não, uma pergunta, um agradecimento, parabéns, né? Estão dizendo aqui do Marco, o pessoal que está apresentando, então, repassando, né, o recado, parabéns, Gustavo, parabéns, Kevin, pela apresentação. Muito legal. Mais uma vez, agradeço. Não sei se vocês querem falar mais alguma outra coisa, se despedir da turma que está nos assistindo. Eu vou agradecer, então, ao convite da Software One para participar desse webinar. Então, fico à disposição a todos vocês, se quiserem conversar um pouquinho mais, tirar mais uma dúvida, eu fiquei com isso na cabeça, eu quero saber um pouquinho mais. Chama a gente nas redes sociais também, que a gente está disposto a trocar ideia a todo momento. Muito obrigado, viu? Obrigado, Suelen. Obrigado, Kevin. Imagina, a gente que agradece. Muito obrigado. A gente que agradece, exatamente. Bom, encerrando por aqui, uma ótima semana para todos vocês e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.